Dás-lhe agora tu um bocadinho? Opa, o que a gente tem estado a ver desde ontem foi tentar encontrar a diferença, onde é que houve essas pequenas diferenças nos três pilotos da frente e a pessoa se começar a ver os onboards da corrida, né? Tu pões o onboard do Bagnaia, pões o onboard do, do Bastianini e por aí afora. E a gente, por exemplo, vê aqui um piloto como o Jorge Martin, que é um piloto de estatura muito pequena. O Jorge Martin é um piloto pequeno e que utiliza bastante o corpo para poder fazer girar a moto. Só que ele faz uma coisa ainda mais acentuada, que é a inclinação que ele vai dar à moto. Portanto, ele faz uma curva, como por exemplo essa aí, que é a curva, ora, 1, 2, 3, 4, era a curva, isso é a curva 5, isso é a curva 5 do circuito, e a gente vê o Jorge Martin completamente deitado em cima do corretor. E não houve mais nenhum piloto, não houve mais nenhum piloto deitado em cima desse corretor. E tens aí depois uma foto em que se vê o fato do Jorge Martin, e o Isto não é na fato do corrida, Jorge atenção. Martin, Isto é durante os treinos, foi durante os isso é durante treinos os no treinos fim de que ele semana. andou a fazer sempre isso. Portanto, ele leva desde do ombro até ao pulso, ele tem um fato completamente gasto. E isso é uma coisa que a pessoa tem que entender porque que o Jorge Martin faz isso. O Jorge Martin utiliza o corpo e a moto para poder fazer girar a moto, porque é a maneira como ele tem para curvar. É a maneira como ele tem para curvar. Que é uma maneira que se estressa muito o pneu. Porque é uma postura muito Por isso, estressante para o pneu, por gasta isso, muito o pneu e isso tudo. por, E isso é uma das razões pela queda do Jorge Martin. O por Jorge isso ha Martin caído, por isso ha caído. Sim. imprimiu um ritmo brutal no início, ele degradou os pneus, seguramente por causa da agressividade que usou em cima daqueles pneus e pagou o preço por isso. Mas ele sabia perfeitamente e ele andou a treinar isso durante as FPs na tentativa de sair na frente da corrida e para poder ganhar a corrida se as espinhas fosse para quem fosse. E ele pagou por causa disso. Se nós formos a ver, e o Luís estava agora aí a falar acerca do Bagnaia e da diferença do Bagnaia para o Bastianini, a única coisa que eu também acho e que vejo é que o Bagnaia faz muito bem as curvas mais fechadas e as curvas que exigem mais a travagem no limite e a aceleração o mais breve possível para poder sair da curva, enquanto que o Bastianini vai utilizar o corpo também para poder fazer as curvas mais abertas. E não é em todos os circuitos, que é aqui é que a gente começa a analisar e a ver. Se formos a ver os circuitos onde o Bastianini ganhou, foram os circuitos onde ele consegue aplicar melhor esta técnica de colocar o corpo muito fora, não inclinar tanto a moto para não estressar os pneus, para poder poupar os pneus, e ele compensa isso como? Com a postura fora da moto, que é essa postura exuberante que ele faz. Que ele é um piloto que ele está ainda a fazer a curva, o corpo dele está a fazer a curva, mas ele já está com a moto levantada e a abrir gás para sair da curva. E ele é o único piloto a fazer isto de uma maneira perfeita, quase nesta altura agora no MotoGP. E nós estivemos a ver circuitos onde ele sofreu, e estas imagens são imagens do Grande Prémio da Áustria, e há um onboard da moto do Quartararo em que se vê isto é a entrada, é a última curva do circuito, portanto é a última direita antes da reta da meta, em que ele consegue aplicar bem a sua técnica, a moto não muito deitada, mas o corpo a fazer a curva pela moto. Depois tens a outra primeira curva que ele consegue continuar a aplicar a mesma técnica, porque tem espaço para fazer isso,
mas e depois há uma que eu não sei se tu puseste, Tosé, a Não, da não, não, chicane, não tenho cá, não tenho cá. não tens Porque aí, mas era e difícil depois, de pôr também, porquê? Porque é um movimento contínuo. O vídeo é, funciona melhor do que a mas imagem nesse aspecto. quem puder ver este onboard, a bordo da moto do Quartararo, vai ver que depois ele tem muita dificuldade a aplicar a sua técnica na chicane, na nova chicane da Áustria. Porquê? Porque ela é muito estreita, muito fechada e ele não consegue fazer a moto curvar da maneira como ele tem, a técnica como ele tem. E vamos ver os GPs que ele ganhou. Qatar é uma pista bastante larga, com curvas bastante largas, tem uma parte sinuosa, mas é muito pequena, onde ele consegue Mas aplicar e é bem rápida, e é e é rápida. rápida, e é muito rápido, e ele consegue aplicar bem essa técnica. Depois, outro GP onde ele conseguiu aplicar a técnica dele na perfeição, França. Outro circuito bastante largo também, onde ele tem espaço para fazer essas coisas todas. Aragão, outro circuito onde ele consegue fazer a mesma coisa. Bateu-se tac a tac em San Marino, que também é um circuito bastante largo, ok? E é um circuito bastante rápido. Ele também conseguiu estar ali tac a tac com o Bagnaia. E depois em Aragão. E agora faz esta corrida outra vez num circuito com as mesmas características. Portanto, ele é um piloto que se vê atualmente como sendo um piloto que com mais exuberância no corpo, mas sem estressar muito os pneus. E os pneus de Michelin são um pneu de altíssima performance, mas que tem um leque de funcionamento muito pequeno. É que tu, se estressares muito o pneu, não vais tirar proveito nenhum daquilo e vais degradar o pneu e vais ao chão, porque é o que aconteceu ao Jorge Martin.